Olá, hoje vamos falar sobre formas simples de ler rótulos de embalagens. Então, tu acreditas que os rótulos que não têm pictogramas são de agentes químicos inofensivos? Reutilizas embalagens de outras substâncias, por exemplo, garrafas de água e garrafas de outros refrigerantes, para fazeres a transferga de pequenas quantidades de produtos ou de misturas? Sem rótulo? Então, fica comigo, que hoje vou partilhar estratégias para estares mais protegido na tua jornada de trabalho. O meu nome é Mayra Romão, sou especialista na área da Química Industrial e Segurança e Saúde no Trabalho e ajudo os responsáveis e trabalhadores e trabalhadoras a estarem informados sobre os perigos e os riscos, particularmente dos agentes químicos perigosos, e a trabalharem em segurança. Então, vamos avançar com o tema. Primeiro, temos que ter em conta que não existe risco zero. A exposição a agentes químicos perigosos faz parte do nosso dia-a-dia. A avaliação correta dos riscos a que estamos expostos é a chave do sucesso para nós fazermos uma gestão eficaz e começa precisamente pelos rótulos das embalagens. Para além dos rótulos das embalagens, temos de ter em conta também as fichas de dados de segurança que estão associadas aos agentes químicos perigosos. Sobre as fichas de dados de segurança, eu referi no meu vídeo com o título "É um agente químico perigoso?" E agora? Vê o meu vídeo e comenta. Faz as tuas partilhas de boas práticas. Regressando aqui ao tema, a importância de lermos bem as fichas de dados de segurança e os rótulos. Os rótulos vão nos dar, através das frases P, prudence, de prudência, não é? E as frases H de hazard e os respectivos pictogramas associados vão-nos dar indicação se estamos perante um agente químico que pode causar cancro, ou que pode afetar o nosso sistema imunitário, o nosso sistema respiratório, endócrino, reprodutivo ou cardiovascular, enfraquecer a nossa resistência humana às vacinas ou mesmo até aumentar vulnerabilidade a determinadas doenças. É verdade, sim. Por isso, os rótulos têm que ter uma informação de acordo com um enquadramento legal e esta informação passa pelo nome da substância, identificação da substância, identificação do fornecedor. Estes rótulos devem estar em português, penso que isto nem deve ser uma questão, assim bem como as fichas de dados de segurança. Devem ter os pictogramas de perigo, os nove pictogramas de perigo, já vamos falar sobre eles. As palavras sinal, a palavra de perigo ou atenção, do perigo é mais gravosa, para substâncias ou misturas que apresentem perigo mais grave, e a palavra atenção para uma substância ou mistura que apresenta perigo menos grave. Deve também ter as frases H de hazard e as frases P de prudence, são as frases que vêm num código alfanumérico, podem começar por H e 3 números e podem começar por P e 3 números associados. Depois, a cada código alfanumérico corresponde uma frase e são extremamente importantes, é extremamente importante a sua leitura e interpretação. Depois também a quantidade nominal. Outra situação, relativamente aos pictogramas, são 9, como eu disse anteriormente. Então, vamos lá ver se tu ainda te lembras quais são estes pictogramas. Temos o explosivo, pictograma de inflamável, o de comburente, com o Ozinho lá no interior, o perigo para a saúde ou para a camada de ozono, o perigoso para o ambiente, o perigo grave para a saúde, e chama a atenção a este, que é um pictograma novo, que vem de acordo agora com o enquadramento legal relativamente à rotulagem e embalagem, mas este é muito importante e por isso é que é a minha chamada de atenção. Ele aparece com um busto de uma pessoa com uma estrela ao peito. Este aqui é realmente para termos muita atenção e vermos quais são as frases de hazard e quais são as frases de prudência, porque aqui podemos estar uma mistura ou de um produto ou de uma mistura que pode ser cancerígena ou que pode afetar órgãos-alvo do nosso organismo ou sistemas. Por isso é importante termos muito cuidado no manuseamento destes agentes químicos. Depois temos os gases sob pressão, indicação de um gás sob pressão, também é um pictograma novo que não existia na legislação anterior, o toxicidade aguda e o corrosivo. Outra situação relativamente aos rótulos de embalagens. Quando nós fazemos
não é? A transpega, a passagem de um recipiente maior para um recipiente menor de uma determinada quantidade de produto ou de mistura contendo um agente químico, seja ele qual for, seja perigoso ou menos perigoso, nós deveremos, e em contexto de trabalho, uniformizar todas as embalagens. Devem ser adquiridas embalagens específicas para este fim. E também uniformizar a rotulagem. A rotulagem também não deve confundir os trabalhadores e deve ter a informação necessária para que os trabalhadores consigam identificar imediatamente os perigos a que estão expostos e quais são as medidas de segurança, as medidas preventivas que devem adotar para manusear, para utilizar este agente químico que pode ser perigoso, não é? Dependendo também do procedimento de trabalho onde este produto ou mistura vai ser utilizado. Se gostaste destas informações, clica, subscreve o meu canal, dá-me feedback, vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada!